Nós vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 13 de Menachem Av. Nós estamos na quarta sessão do Tânia, que é chamada de Igeret HaKodesh, a Carta Sagrada, que ela se constitui de cartas escritas pelo Alter Rebbe, pelo Rav Shneur Zalman, em diversas ocasiões, e que foram selecionadas e editadas pelos seus filhos, uma vez que elas têm, além do conteúdo, do objetivo delas, elas têm um conteúdo muito profundo, explicações profundas em vários aspectos do judaísmo. Então, por isso elas foram selecionadas e compiladas e acrescidas ao Tânia, formando a quarta parte, ou seja, elas foram acrescentadas ao texto do Tânia após o falecimento do Alter Rebbe, selecionadas pelos seus filhos. Então nós vamos agora para a carta de número 5, e essa carta, como diversas outras nessa sessão, ela tem como objetivo também descrever a importância da mitzvah de tzedakah e despertar as pessoas, conclamar os Hassidim, os discípulos, etc., que participem das campanhas de tzedakah, que eram feitas pelo Alter Rebbe, principalmente visando sustentar todas aquelas famílias hassídicas que fizeram aliyah e foram para a Terra Santa, para Israel. Essa carta tem como objetivo fortalecer o conceito de tzedakah, despertar as pessoas para tzedakah, mas na realidade essa carta, que é muito extensa, ela vai tratar de forma muito profunda de assuntos místicos, de assuntos muito elevados, assuntos muito abstratos e delicados, como nós vamos ver a seguir. Ou seja, no final ele vai nos chegar ao assunto da tzedakah, mas antes disso ele vai se prolongar nos explicando conceitos místicos muito profundos. Ele começa a carta fazendo a abertura com um versículo que se encontra nos profetas, Vayaz David Shem. David, o rei David se referindo ao rei David, e David fez um nome, assim diz o versículo. Qual o significado desse versículo que se encontra no livro de Samuel 2, o que significa que David compôs um nome? Então, o sentido literal desse versículo, conforme explicado pelos comentaristas clássicos, então, alguns dizem que David HaMelech, ele teve uma atuação muito forte, muito intensa, seja como rei, até como conquistador, e ele demonstrou muita força e coragem, e com isso ele adquiriu um nome para si, ou seja, ele conquistou uma reputação, um nome para si. Vayaz David Shem, David fez um nome, conquistou um nome para si. Ou, de acordo com a explicação do comentarista clássico Rashi, lá em loco, no Pasuk, no versículo, que David HaMelech, o rei David, através da sua atuação, durante todos os anos que ele reinou, ele criou um bom nome, uma boa fama, uma boa reputação, um nome honrado, admirado para o povo de Israel. Porém, ele nos traz aqui a explicação mística trazida no Zohar. Essas são as explicações no sentido literal sobre o versículo, mas Rav Shneur Zalman nos traz aqui o que explica o Zohar a respeito desse pasuk, dessa frase. O Piresh Bezohar HaKadosh, o sagrado Zohar nos explica: Mishum shenemar vayhi David ose mishpat tzedakah lechol amo. Ele associa ao Zohar esse versículo que fala que David fez um nome, compôs um nome, ele associa isso com outro versículo que também se encontra no mesmo capítulo em Samuel 2, e esse versículo nos diz: já que David HaMelech, Vayhi David ose mishpat tzedakah, ele fazia justiça e bondade, ou seja, ele praticava justiça e também caridade para todo o seu povo.
Por causa disso, através disso, ele mereceu fazer e compor o nome. Nós já vamos ver o que o Zohar se refere aqui com essa associação entre os versículos. Bachar Rabi Shimon ve'amar, prossegue o Zohar e nos diz que quando Rabi Shimon Bar Yochai, autor do Zohar, pronunciou essa explicação, ele chorou, ele chorava e dizia: Man avid shema kadisha bechol yoma, quem é capaz de fazer, de compor, de constituir o nome sagrado de Deus todos os dias, a cada dia? Man de'ahiv tzedakah lemiskenei, aquela pessoa que pratica tzedakah, que dá caridade para os coitados, para os necessitados, para as pessoas carentes. Ou seja, Zohar nos explica que aqui, quando se fala que David HaMelech fez um nome, compôs um nome, ele não se refere nem à sua própria reputação, seu nome, o nome do rei David, ou que criou um bom nome, uma boa fama para o povo de Israel, mas ele nos diz que o nome aqui se refere ao nome sagrado de Deus, que David HaMelech fez o nome. Já vamos entender mais tarde o que significa ele ter feito ou composto o nome de Deus, o que isso representa. Ele nos fala como se realiza isso, ou seja, como nós compomos, por assim dizer, o nome de Deus, ou como o rei David conseguiu isso, através da tzedakah que ele fazia, através da sua prática de tzedakah, de bondade e de caridade, conforme está escrito na sequência dos versículos, que ele praticava justiça e também tzedakah, caridade para todo o povo. E o Zohar nos acrescenta também que o mesmo se aplica a cada um de nós, ou seja, cada um de nós quando segue os passos do rei David. Nesse sentido, ou seja, quando nos empenhamos em dar tzedakah, praticar caridade para com a pessoa necessitada, a pessoa carente, com isso nós estamos, por assim dizer, compondo o nome sagrado de Deus. Então, é claro que aqui se faz necessário entender o que significa fazer ou compor o nome de Deus. E aqui nós vamos entrar em explicações bem profundas, esotéricas, sobre o significado do tetragrama, do nome divino de 4 letras, Yud Kei Vav Kei, quando ele vai nos explicar o que significa compor ou alinhar o nome divino. Fala, Veyuvan, nós vamos entender isso, Be'agdim Ma'amar Hazal, introduzindo antes um dito dos nossos sábios de abençoada memória, que assim eles falaram no Talmud, Tratado Menachot, ao Pasuk, sobre um versículo que diz que Beyud Kei Hashem Tzur Olamim. Ou seja, esse é um versículo que consta no profeta Isaías Yeshayahu, onde ele fala que, pois pelo nome de Deus, mas o nome divino que é composto das letras Yud e Rei, através desse nome, Deus dá força ao mundo, Tzur Olamim. Ou seja, antes de ver a explicação dos nossos sábios, falando do próprio versículo, aqui ele nos menciona o nome de Deus, Yud e Rei. O tetragrama, o nome composto de 4 letras, as 2 primeiras letras são Yud e também o Rei, seguidas de uma letra Vav e depois outra vez a letra Rei, Yud Kei Vav Kei. Porém, as 2 primeiras letras desse nome também, elas per si, elas sozinhas já compõem também um nome de Deus, ou seja, Yud Kei já é um nome de Deus também. Ele nos diz que Beyud Kei Hashem Tzur Olamim, através desse nome mais diminuído Yud Kei, Deus Tzur Olamim, ele dá força, Tzur quer dizer rocha, ele dá força e energia para o mundo. Mas também a palavra Tzur, além de representar força e energia, vem da palavra Tzar ou Letzayer. Letzayer significa formar, modelar, desenhar. Então o versículo nos diz em outras palavras que Beyud Kei, através dessas 2 letras, que compõem também um nome de Deus, a letra Yud e a letra Rei, Deus formou,
modelou os mundos, no plural, assim está escrito Olamim, no plural, ou seja, que os mundos foram modelados, foram desenhados, foram criados, formados através dessas duas letras do nome sagrado, Yud e Rei. E assim dizem os nossos sábios no Talmud, se existem duas letras, aqui se referindo a dois mundos, que seriam o Olam Hazeh, o nosso plano atual, esse mundo atual onde a gente se encontra, e o Olam Haba, o chamado mundo vindouro, que é o mundo pós-vida, é o mundo onde se encontram as almas já desprendidas dos corpos, em contraste com o Olam Hazeh, que é o mundo onde as almas estão incorporadas. Então ele nos diz, o Talmud, que entre essas duas letras do nome sagrado de Deus, Behei Nivra Olam Hazeh, com a letra Rei, que é a segunda letra do Yud Kei, pela letra Rei, foi criado esse mundo nosso, físico terrestre, o mundo atual, enquanto que Beyud Nivra Olam Haba, com a primeira letra desse nome de Deus, a letra Yud, aquela letra menor, pequena, foi criado o mundo vindouro. Assim afirma o Talmud. Isso significa que Beyud Kei, que com essas duas letras desse nome sagrado, a letra Yud e a letra Rei, Hashem Tzur Olamim, Deus deu força aos mundos, Deus modelou, desenhou, deu forma aos mundos, tanto ao mundo atual como ao mundo vindouro. A partir de agora ele vai, a partir dessa citação dos nossos sábios, ele vai nos explicar extensamente, prolongadamente, qual é o significado, o que significa que com a letra Yud Deus criou o Olam Haba, o mundo vindouro. Primeiro ele vai se estender nos explicando isso, depois mais tarde ele vai nos explicar também o que significa que com a letra Rei Deus criou o Olam Hazeh, esse plano terrestre, esse mundo atual. E a partir dessa explicação, essa explicação vai ser prolongada, extensa e também, adianto a vocês, ela vai ser profunda, talvez até um pouco difícil, porque ela trata de temas sagrados, elevados, e de uma forma muito abstrata e delicada. Mas de qualquer maneira, a partir dessa explicação, ele vai nos chegar depois a explicar aquilo que nós estávamos expondo no início desse capítulo, dessa carta, que o conceito de fazer ou compor o nome sagrado de Deus. E nós perguntamos o que significa montar ou compor ou fazer o nome sagrado de Deus. Nós vamos entender isso depois dessa explicação profunda sobre por que com a letra Yud foi criado o Olam Haba, o mundo vindouro, e com a letra Rei do nome de Deus foi criado o Olam Hazeh, o plano atual, o mundo atual. Aí nós vamos entender o que significa compor o nome de Deus, montar, por assim dizer, o tetragrama. Antes disso, ele vai nos dar uma introdução e vai nos explicar que o chamado Olam Haba, o mundo vindouro, que está associado também ao conceito de Gan Eden. Gan Eden é o que a gente chama de paraíso. Então, paraíso onde repousam as almas após a sua atuação aqui nesse mundo. Apesar que as almas também estão num plano espiritual antes de virem a esse mundo físico terrestre, mas o Olam Haba aqui, quando a gente fala em mundo vindouro, isso também nos remete ao conceito de Gan Eden, de paraíso, onde as almas recebem a sua recompensa pela sua atuação positiva aqui nesse mundo. Então, sobre o mundo vindouro, disseram, sobre o Gan Eden, sobre o paraíso, disseram os nossos sábios, Olam Haba, que no mundo vindouro não há nem comida, nem bebida. Ou seja, aqueles que estão almejando o mundo vindouro, porque imaginam que lá eles vão ter o seu prato favorito cada dia, ou vão ter guloseimas e delicatessen, ou comidas exóticas para comer, então sinto decepcioná-las, mas os nossos sábios já afirmaram que no Olam Haba, no mundo vindouro, uma vez que lá existem as almas desincorporadas, então lá não há nem comida nem bebida. Então o que se faz, ou do que se extrai o prazer, o deleite, de onde vem a realização nesse plano espiritual, se diz que nesse plano espiritual, lá, tzadikim yoshvim, estão sentados os tzadikim, as pessoas justas, corretas, elevadas, venehenim miziv ashchina, e lá elas usufruem
de um reflexo, de um brilho, de um raio de luz da Shekhinah, da presença divina. Ou seja, em outras palavras, esse conceito de usufruir do reflexo da Shekhinah significa um prazer espiritual, um prazer de captar e absorver divindade, conhecimento divino, ou vivenciar de forma espiritual aquilo que nos é possibilitado sentir da divindade, e disso a alma, a pessoa extrai um prazer ilimitado, um prazer enorme. E nisso vai consistir o prazer do Gan Eden, do paraíso do mundo vindouro. Então, isso que ele começa a nos explicar em seguida, Perush, ou seja, que ele começa então lembrando, vai começar nos explicando por que com a letra Yud foi criado o Olam Haba, foi formado o mundo vindouro, com a letra Yud do tetragrama do nome de Deus. Perush Atanug Shemitangim Neshamot Tzadikim, ou seja, o prazer, o deleite que usufruem as almas dos tzadikim, Benehenim Miziv Shekhinah, ou seja, usufruindo, se deleitando do brilho, da luz da Shekhinah, da presença divina. Hameir Began Eden Elyon Betachton, que se diz que essa luz divina se faz presente e ilumina tanto no Gan Eden superior, como também no estágio anterior, que é chamado Gan Eden mais baixo, Gan Eden inferior, ou seja, são níveis, categorias no Gan Eden, ou de acesso ao prazer na divindade. Então, esse prazer, o Shemitangim Be'asagatam Ve'askalatam, שמשכילים ויודעים ומשיגים איזה השגה באור וחיות השופע השם מאין סוף ברוך הוא בבחינת גילוי לנשמתם ורוח בינתם. Seja, em outras palavras, no que consiste esse prazer que as almas terão no plano posterior, seja no Gan Eden inferior ou no Gan Eden no paraíso superior. Então se diz o que acontece lá, esse prazer que as almas que elas obtêm, ele é proveniente da sua compreensão e concepção, ou seja, daquilo que as almas vão conseguir captar a nível intelectual, compreendendo, concebendo conhecimento divino, pois elas concebem, ou seja, o conceito de conceber está associado com a faculdade intelectual de Chokhmah, como também elas conhecem com a faculdade de Dat, conhecimento, e entendem com o poder de Binah. Então, todos os poderes intelectuais da alma, eles vão estar ativos e envolvidos, e de certa forma, eles vão procurar chegar ao máximo da sua capacidade para captar, cada um ao seu modo, conhecimento divino, absorver, interiorizar conhecimento de Deus. Ou seja, pelo menos Deus é infinito e ilimitado, e as almas, mesmo no Gan Eden, continuam sendo criaturas que também têm seu limite, mas pelo menos algum grau de compreensão da luz e vitalidade divina que flui lá nesse plano superior. Então, aquela luz divina que flui de maneira revelada no Gan Eden, diferente do que acontece aqui no nosso mundo físico e material, onde a divindade se encontra completamente encoberta e oculta. Lá a luz divina está evidente de forma explícita. Com isso, as almas dos tzadikim, de todos aqueles que se encontram lá, vão captar essa luz, ou seja, isso vai vir para o seu espírito de entendimento. Dessa forma, vai se possibilitar para que cada uma das almas possa entender e alcançar alguma percepção de acordo com seu nível e suas ações. Ou seja, cada alma, existem almas mais elevadas, existem aquelas almas que quando se encontravam aqui desempenharam um papel mais perfeito, ou cumpriram as mitzvot de forma assim primorosa, etc. Não é? Por isso também se fala que o alcance de captação
da luz divina que elas terão é um alcance maior. Outras pessoas que talvez tiveram uma atuação aqui mais limitada, ou que a sua própria alma também vem de um nível mais baixo e, portanto, a sua capacidade é inferior, elas também irão captar o que podem captar, e isso irá lhes proporcionar um grande prazer, mesmo que isso, comparado com outras almas mais elevadas, esteja num nível mais baixo e inferior. De qualquer maneira, ele nos diz que cada alma que lá se encontra vai poder captar da luz e da vitalidade divina, do fluxo divino que lá se faz presente, que é derivado do infinito, bendito seja. Bibchinat Gilui Lenishmatam Veruach Binatam. Isso, essa luz e esse fluxo divino lá se revela para as almas e para o seu espírito, para o espírito de compreensão que existe dentro de cada alma, possibilitando cada uma captar, entender, conceber, lehavin, leasig, ezel sagá, kol echad vechad lefi madregato, lefi maasav. ולכן נקרא עולם הבא בשם בינה בזוהר הקדוש. Por isso nós entendemos também por que no Zohar ele chama o Olam Abá, o mundo vindouro, do mundo de Biná, o mundo de entendimento, de compreensão. Por quê? Porque, como nós estamos vendo aqui, o prazer maior, o deleite, o que predomina no Olam Abá, no mundo vindouro, que inclui o Gan Eden, o paraíso, etc., onde as almas se encontram depois da sua atuação, depois de terem completado a sua missão aqui no plano terrestre. Então nós falamos, o que existe lá não é nem comida, nem bebida, não são prazeres físicos, corpóreos, materiais, etc., mas o que existe lá é um grande prazer, realização e plenitude espiritual. E essa plenitude, esse prazer é derivado da compreensão, do entendimento de divindade, daquilo que nos é dado, compreender aquilo que é possibilitado compreender para a alma, quando ela se encontra nesse estágio, depois de tudo que ela realizou, e pelo que ela realizou aqui, ela também desenvolveu as ferramentas, os instrumentos que vão ser facilitadores para que ela possa compreender algo mais do conhecimento divino. Então ele nos diz, já que o que prevalece nesse plano, nesse mundo, é a compreensão e o entendimento de divindade, por isso o Zohar chama esse mundo, o Olam Abá, do mundo de Biná, o mundo da compreensão e do entendimento. Ele nos diz, por isso falam os nossos sábios, que com a letra Yud foi criado o Olam Abá, o mundo vindouro. É sabido que dentro da Sefirot, ou seja, os atributos divinos estão associados, estão indicados no tetragrama, no nome de Deus. No nome de Deus, que tem 4 letras. A primeira letra, a letra Yud, está associada com o atributo de Chokhmah, enquanto que a letra Rei inicial está associada com Binah, compreensão, entendimento. Já a terceira letra, a letra Vav, que vale 6, está associada com 6 atributos, por assim chamar e dizer, emocionais: Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod e Yesod, enquanto que a letra Rei final do tetragrama está relacionada com o atributo de Malchut. Então assim é trazido na Kabbalah, isso é explicado com mais detalhes, muitos detalhes, mas não vamos entrar em todos esses pormenores agora. Mas na prática nós sabemos que ele nos fala que o mundo vindouro foi criado com a letra ou a partir da letra Yud, mas nós sabemos, mas o Zohar chama o mundo vindouro do mundo de Binah, de entendimento e compreensão, porque é lá onde a alma consegue entender, compreender, absorver mais do conhecimento divino. Então ele nos diz, uma vez que nós sabemos que Binah está relacionada com a letra Rei, não com a letra Yud, com a segunda letra, com a letra Rei inicial do tetragrama. Porém, de onde vem o fluxo, de onde ela recebe Binah, a sua capacidade de compreensão, de entendimento, de apreensão, de interiorizar as ideias, etc. Na verdade, toda a influência, toda a capacidade, toda a força para Binah exercer esse seu poder, essa sua capacidade é derivada da Chokhmah,
é derivada do atributo anterior ou superior a ela, que é chamado de Chokhmah. Se traduz Chokhmah como sabedoria, mas aqui Chokhmah, na verdade, vai indicar até algo transcendental, algo suprarracional, aquilo que está associado com o intelecto, mas ainda não é um intelecto definido. Isso ainda é a fonte inicial, a fonte original que vai dar origem aos poderes, às faculdades e capacidades intelectuais. Isso está indicado a faculdade de Chokhmah, o poder de Chokhmah está indicado na letra Yud, a primeira letra do tetragrama, a letra através da qual foi criado o Olam Haba, o mundo vindouro. E ele nos diz, ve'ashpa'a zu nimshechet mibchinat chokhmah ila'ah, ou seja, todo o fluxo, toda a força presente no atributo de Binah, que é o atributo que prevalece no Olam Haba, como a gente disse, porém, a toda a sua força, toda a sua capacidade, todo o fluxo que dá vida a ela é proveniente, é derivado da Chokhmah superior, Sheu Mekor Haskala Ve'asaga Anikra Beshem Binah, porque na verdade essa Chokhmah superior, ela é a fonte de tudo aquilo que é captado, de tudo aquilo que é entendido através de Binah, através daquilo que nós chamamos de Binah. Então ele nos fala, uma vez que Chokhmah, para a gente entender, Binah já seria o entendimento em si, mas ele nos fala que esse fluxo presente em Binah, ele emana de um plano superior, que é chamado a Suprema Chokhmah, a sabedoria suprema de Deus elevada, que é a fonte da concepção e apreensão dos assuntos, das ideias, conforme elas acontecem em Binah. Se fala que Chokhmah é o estágio primordial do intelecto antes da manifestação revelada do entendimento. Ou seja, antes de elaborar, de esmiuçar a ideia, de analisá-la para poder entender, existe ainda a ideia de uma forma ainda muito vaga, ainda não definida, não especificada, ainda muito abstrata. Isso é quando se encontra no estágio de Chokhmah. Como nós falamos que Chokhmah é descrito também como um flash, como um raio, um relâmpago que ilumina durante algum instante. Eureka, a luz, a primeira luz, a ideia, mas essa ideia ainda não tomou corpo, não se definiu, ela ainda está num estágio muito vago, muito abstrato. Somente depois ela toma corpo através de Binah, do entendimento da análise de Binah. Mas Chokhmah, de qualquer forma, seria ainda então o estágio primordial do intelecto. Ainda não é o intelecto propriamente dito e definido, mas é um estágio inicial, primordial. Não é? Dessa forma, Chokhmah, nesse estágio, ele se encontra, o poder de Chokhmah, ainda no estado de encobrimento e ocultamento. Então, essa é a característica de Chokhmah, inclusive, conforme explicado na primeira parte do Tânia, por isso ela é chamada de Chokhmah, Koach Ma, um poder que ainda não está definido. Ma, o que é isso? Ou seja, ainda não está claro, não é? Porque a ideia aqui ainda está muito abstrata, ainda não foi processada. De qualquer forma, e por isso, enquanto uma ideia se encontra ainda no estágio de Chokhmah, por exemplo, da pessoa, a pessoa ainda não pode explicá-la para outra pessoa. Por quê? Porque ela ainda precisa explicar para si própria. A pessoa ainda não entendeu isso, não absorveu isso para si mesma sequer. Não é? Então, isso ainda é um ponto inicial, é como a semente que começa a germinar, e por isso a Chokhmah está indicada, insinuada na letra Yud, que é aquele pontinho, a letra menor de todo o alfabeto judaico do idioma sagrado, que é essa letra representada por praticamente um ponto, e por isso ela indica a Chokhmah, que é apenas o ponto inicial, a semente original de onde tudo vai germinar posteriormente. Por isso a letra Rei já tem comprimento, largura, altura, expansão, etc. É a que indica o poder de Binah. Mas Chokhmah ainda está insinuada na letra Yud, que é apenas um ponto. De qualquer forma, ele nos diz,
Aqui ele está nos explicando, ou seja, ele está se referindo a Chokhmah como um atributo superior e até suprarracional, ou seja, Chokhmah quando está atuando não como um poder intelectual, mas como ela se encontra ainda no seu estágio primordial, quando Chokhmah se encontra ainda acima do intelecto, ainda num plano suprarracional, e ela se constitui apenas na fonte e origem da qual vai se desencadear o entendimento, a compreensão, o conhecimento, etc. Tudo vai ser derivado dela, mas ela no seu estágio original, no seu estágio primordial, ela se encontra ainda acima do intelecto e é a origem e a fonte dele. Isso seria então a Chokhmah no seu estado primordial. Ele prossegue nos dizendo que a Chokhmah, quando está nesse estágio, Vehi Kadmut HaSechel, ela representa nesse estágio ainda aquilo que está acima ou antes do intelecto. Kodem sheba lichlal gilui asagá ve'avaná, ou seja, a ideia antes de tomar corpo, antes de se materializar na compreensão, no entendimento, antes dela poder se revelar em forma de entendimento, de compreensão. Ou seja, aqui a ideia original ela se encontra ainda como uma sementinha pequena, que disso pode surgir até uma grande árvore de conhecimento, mas por enquanto essa ideia ainda está germinando, está no seu estágio básico e primordial. Portanto, lá toda a ideia está concentrada num ponto básico e, portanto, ela se encontra oculta e encoberta. רק שמעט מזעיר שם, שופע ונמשך משם לבחינת בינה, להבין ולהשיג שכל הנעלם. Apenas ele nos diz, exceto por alguma minúscula medida, e um ponto ou outro fluem e emanam desse nível de Chokhmah para a faculdade de Binah. Ou seja, a ideia, o conceito, conforme se encontra em Chokhmah, ainda se encontra muito concentrado, não é? Num ponto mínimo. E de lá emana alguma coisa para Binah, e daquilo que se deriva da Chokhmah para Binah, Binah vai começar a processar aquele assunto, ou seja, a capacidade de entendimento, de compreensão, de aprofundamento da pessoa, de análise, vai processar aquilo que ela recebe, os pontinhos ou os pingos, não é? As gotas de sabedoria que ela recebe de Chokhmah, ela vai processar para poder elaborar a ideia, compreendendo, entendendo e podendo inclusive explicá-la em seguida. Então ele nos diz sobre esse nível transcendental de Chokhmah, sobre esse nível suprarracional de Chokhmah, esse nível que está acima da compreensão, etc. Sobre isso que disseram os nossos sábios, Beyud Nivra Olam Haba, que o mundo vindouro foi criado associado com a letra Yud, ou a partir da letra Yud, que Yud representa Chokhmah, esse poder elevado, etc. Assim, a partir dela foi criado o mundo vindouro, ou seja, com isso eles estão querendo nos dizer, no mundo vindouro, como nós falamos, existe entendimento e compreensão de divindade, mas essa compreensão e entendimento presente no mundo vindouro não é apenas uma vivência intelectual, não é apenas um poder, uma capacidade lógico, racional, etc. Na realidade, aquilo que as almas captam no mundo vindouro da divindade é algo bem mais elevado, é algo transcendental, ou seja, o entendimento que elas têm acesso no Olam Haba é derivado de um nível elevadíssimo, chamado Chokhmah, que é um nível suprarracional e, portanto, mais elevado que o próprio intelecto. Ou seja, esse atributo de Chokhmah, que é a base e origem do Olam Haba. O Olam Haba foi criado com a letra Yud, e a letra Yud ela está associada com Chokhmah. Portanto, essa luz divina, esse fluxo divino que se revela e que as almas têm acesso a eles no Olam Haba, no mundo vindouro, então isso é proveniente desse nível transcendental, desse nível suprarracional. Então, por mais que o Zohar nos diz que o Olam Haba é o mundo de Binah, o mundo onde há compreensão e entendimento,
do conhecimento divino, mas na realidade ele nos alerta aqui que não é apenas a compreensão intelectual. Vamos dizer que as almas, quando estavam incorporadas aqui nesse plano terrestre, nossa mente se tornou um pouco materialista, etc. E por isso aqui nesse plano era difícil a gente entender assuntos espirituais e de divindade, como está sendo difícil para nós agora, certo? Então a gente poderia imaginar que quando a alma se desprendeu do corpo e ela se encontra num habitat espiritual, já no Gan Eden, no paraíso, no Olam Abba, então ela tem menos limitações do que ela tinha aqui embaixo, revestida de um corpo físico, no mundo material, e portanto lá ela vai ter acesso a entendimento e compreensão de assuntos divinos. Então isso ocorre de fato, mas na realidade ele nos fala, e por isso o mundo vindouro é chamado mundo de Biná, mas ele nos diz e nos alerta que na realidade é muito mais do que isso, ocorre lá algo mais elevado do que isso. Por quê? Porque o mundo vindouro não foi criado a partir da letra Rei, que está relacionada com Biná, e sim foi criado pela letra anterior, que é a letra Yud, que está associado com Chokhmah, e Chokhmah representa o poder supremo, poder inicial, aquilo que é suprarracional, aquilo que está ainda acima do intelecto, acima da compreensão e o entendimento. A partir desse nível espiritual é que foi criado o mundo vindouro. Portanto, no mundo vindouro se processa o conhecimento divino a nível de compreensão, de entendimento, mas na realidade a gente está também, o prazer presente para a alma no mundo vindouro está associado a um nível transcendental, a um nível suprarracional, a um nível mais elevado que a compreensão e o entendimento, e esse nível é chamado de Chokhmah, que é a fonte e origem de tudo, o intelecto ainda na sua forma primordial, original, antes de se revelar. Por isso ele nos diz que essa revelação presente no mundo vindouro é chamada de um ponto dentro do palácio. Conforme explicado no Zohar essa metáfora, o palácio aqui se refere à faculdade de Biná, ou seja, assim como um palácio é uma mansão, uma casa, uma mansão grandiosa e gigantesca, da mesma maneira no campo intelectual, ou seja, comparado com a ideia quando germinava num ponto só, Biná, que é algo, a expansão da ideia, é o aprofundamento na ideia, o detalhamento de todas as minúcias, análise profunda e extensa, isso já é um palácio. Mas a Chokhmah é chamada do ponto dentro do palácio, ou seja, como se houvesse um palácio gigantesco, grandioso, que isso é a analogia ao atributo de Biná, que ele é largo, amplo, extenso, mas nele se faz presente e se revela o ponto básico de tudo, o ponto inicial, que é a fonte e a raiz de tudo, esse ponto onde tudo está concentrado dentro dele, que é poderosíssimo, que é mais elevado do que tudo, e esse ponto representa a Chokhmah, que a Chokhmah está insinuada na letra Yud, na primeira letra do tetragrama, isso que ele nos diz. Esse é o significado mais místico, isso é o que indica o próprio formato da letra Yud, que, como falamos, é a menor letra do alfabeto hebraico, que é como um pontinho, a letra Yud, a letra inicial do tetragrama. Bendito seja. Venikra Eden Asher Alav Neemar Ain Loraat Achulei. Ele nos associa isso com outro dito dos nossos sábios no Talmud, Tratado Brachot, quando ele nos diz, em alusão à profecia, se fala que aquilo que está presente no Éden, nenhum olho jamais viu e contemplou isso. Ou seja, aquilo que a alma vai poder ver e contemplar no Éden é algo que jamais foi visto, algo que jamais foi captado aqui nesse mundo terrestre. Ou seja, mesmo a pessoa mais intelectual, mais capacitada, e não só intelectual, mesmo a pessoa mais espiritualizada e elevada, e que se aprofundou em conhecimentos espirituais, conhecimentos da Torá,
conhecimentos divinos, porém, se diz aquilo que a alma vai ter acesso acima, jamais foi visto, ninguém conseguiu enxergar aqui nesse plano. Então se fala que isso faz referência a quê? Isso faz referência ao atributo de Chokhmah, que ela também é chamada de Eden, não é? Que nenhum olho viu e contemplou isso. Não é? Ou seja, aquilo que é proporcionado, aquilo que se dá acesso à alma, quando ela se encontra já no estágio superior, é algo que ninguém teve acesso, por mais justo, espiritualizado, capacitado, inteligente, sábio, etc., mas aqui nesse mundo não teve acesso a essas revelações. A verdade é que o Talmud nos diz nessa passagem o que significa Eden, não é? Que aquilo se fala aqui no Eden, Ein Lorata, Elokim Zulaterra, que nenhum olho viu e contemplou o que lá existe no Eden, aquilo que Deus vai proporcionar para aqueles que anseiam por Ele, aqueles que procuram a Ele, a Deus. Então ele nos diz, esse conceito de Eden, que nunca foi visto e nunca foi captado, ele nos fala, continua o Talmud, será que isso é o Gan Eden? Isso faz referência ao chamado paraíso, o jardim do Éden? Então ele nos fala, o que quer dizer que ninguém nunca viu isso? Onde Adão se encontrava? Nos conta a Torá que quando Adão foi criado, ele foi criado e se encontrava no jardim. Ele nos diz, se você afirmar ou quiser dizer que é a mesma coisa, o jardim e o Éden são uma coisa só, então no Talmud nos fala, não, o jardim é uma coisa e o Éden é outra coisa. Por isso está escrito que um riacho saía do Éden para irrigar o jardim. Daqui nós entendemos do próprio versículo bíblico que o jardim onde Adão se encontrava é uma coisa e o Éden é outra coisa. Então o próprio Adão, por mais que ele estava nesse jardim, que é chamado Jardim do Éden, mas ele nem Adão, que foi criado pelas mãos de Deus, assim falando, nem ele teve acesso a essa revelação profunda, elevada, que é chamada de Éden, que isso se refere, cabalisticamente falando a Sefirah de Chokhmah, aquele fluxo que emana de Chokhmah. Ou seja, que Éden representa aquilo que está acima do intelecto, aquilo que transcende, aquilo que é supra-racional, aquilo que está associado com Chokhmah. Quando se fala que um riacho sai do Éden, isso também na Hassidut se explica que como a diferença entre Chokhmah e Binah é como a diferença entre uma fonte d'água e um rio, e um riacho. Ou seja, o rio, ele se expande, ele é maior. Apesar que um rio, às vezes, um riacho pode até secar. Não é? A fonte de água pode ser uma coisa menor e bem menor, mas é uma fonte incessante. Assim se fala que a fonte é uma metáfora para Chokhmah, enquanto que se usa como analogia o rio, o riacho, para descrever Binah, que é a análise mais extensa para uma compreensão e conhecimento da tese, da ideia. Então ele nos diz que da mesma forma Chokhmah aqui representa o Éden, e quando se fala que há um rio, um riacho que sai do Éden, ou seja, alguma coisa se deriva da Chokhmah, daquilo que se deriva e se extrai da Chokhmah, então disso surge o Gan Eden, não é? Ou seja, disso chega para Binah, isso é processado e isso dá ideia, dá margem depois da análise, do entendimento, da compreensão, etc. Mas tudo começa ao nível mais elevado, transcendental, a fonte, a origem de tudo, e se encontra na Chokhmah, e Chokhmah está indicado na letra Yud, que é aquele ponto básico inicial, o ponto de partida, de onde tudo começa. A partir de agora ele começa a nos explicar, também de uma forma bem extensa e prolongada, sobre outras influências derivadas de Chokhmah, sobre outros fluxos que são extraídos desse nível sublime superior, chamado Chokhmah. E ele vai nos falar que de Chokhmah, que é a primeira de todas as sefirot, de todos os poderes e atributos divinos, também de lá flui uma influência especial que é transmitida para a 10ª e última das sefirot, para o atributo divino de Malchut, traduzido como soberania, etc., que é
o inferior, o mais baixo de todos, mas é através dele que o mundo é regido na prática. Malchut ha-malchut kol olamim, ou seja, todos os mundos eles são regidos através de Malchut, porque Malchut, sabedoria, está associado, por assim dizer, à vontade de Deus reinar, Ana Emloch, que de certa forma isso também é o motivo da existência, da criação dos mundos, dos universos e todos os seus seres e criaturas. Mas ele vai nos explicar agora então que existe uma influência direta também vinda da Sefirá mais alta para a mais baixa de todas. Uma influência derivada de Chokhmah que chega diretamente até Malchut, até o último atributo. Posteriormente, depois dessa explicação, a partir dela ele vai nos explicar também qual o conceito, o que significa que através da letra Rei foi criado o Olam Hazeh, esse mundo físico e terrestre. Mas antes de chegar nisso, ele está nos falando então da importância de Chokhmah, da grandeza de Chokhmah, da influência e do impacto de Chokhmah. Primeiro ele nos falou Chokhmah, a letra Yud, é o ponto inicial de tudo, é o ponto transcendental, suprarracional, aquilo que está acima de Binah e de onde emana depois a compreensão e entendimento que vai chegar às almas no Olam Abba, no mundo vindouro. Mas além disso, ele nos fala que essa Sefirá de Chokhmah, também esse atributo de Chokhmah também desempenha um outro papel, ele tem uma outra função. Venikra Abba Yasad Berata, ou seja, na linguagem cabalística, nós encontramos também no Zohar, se fala que o pai, ele fundamentou a filha. Ou seja, a Sefirá de Chokhmah é chamada do pai. Conhecido que na Kabbalah, pai e mãe são considerados como a Sefirot de Chokhmah e Binah. Na analogia, ou seja, na linguagem metafórica, Chokhmah é associado com o pai, enquanto Binah com a mãe. Interessante também que na própria concepção, aquilo que vem do pai é uma pequena gota de sêmen. Mas o feto ele é processado no ventre materno. Então, quem carrega o feto durante a gravidez e onde o feto toma corpo e se desenvolve, cresce, etc., é no ventre da mãe. Sim, também essa é a relação entre Chokhmah e Binah. Chokhmah começa tudo com um ponto inicial, enquanto que a ideia vai tomando corpo e se ampliando em Binah. Mas de qualquer maneira, Abba, aqui ele nos fala o pai, entre aspas, se refere a Chokhmah, ele Yassad, ele fundamentou Brata, a filha que se refere a quê? A Sefirá de Malchut, o atributo divino de Malchut, de reinado, de soberania. Porque é sabido, seguindo essa mesma analogia, ou seja, pai está associado com Chokhmah, é chamado de pai, Binah é associado com a analogia de mãe, as 6 Sefirot seguintes, chamadas de Zerampin, Chesed, Gvurah, etc., são chamadas de filho, enquanto que Malchut, a última Sefirá, é chamada de filha. Isso compõe, entre aspas, não é isso quando se diz da família, a estrutura completa que está indicada nas 10 Sefirot, nas 4 letras do nome sagrado. De qualquer maneira, ele nos diz, ele nos traz o exemplo, em seguida ele vai se estender num exemplo que nos ilustra como funciona o processo de fala no ser humano. Mas tudo isso ele vai trazer apenas como um exemplo, para a partir disso entender o exemplificado, ou seja, para nos remeter depois à esfera superior, sempre baseado naquilo que nós falamos, que a Torá diz que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Por isso assim está escrito, assim consta nas escrituras, da minha carne eu posso ver e contemplar Deus. Ou seja, através do autoconhecimento, através do ser humano entender como as coisas funcionam dentro de si, ele pode utilizar isso de metáfora para tentar esboçar alguma compreensão de como são as coisas no plano divino, no plano superior, no plano espiritual. É claro que guardando todas as proporções, a diferença infinita entre uma criatura mortal de carne e osso, um ser humano limitado, em comparação com Deus infinito, ilimitado, etc. Mas para possibilitar que a gente compreenda alguma coisa, então se toma como exemplo o funcionamento das coisas dentro do próprio ser humano, ou como a alma dá vida e energia ao corpo. Isso nos ajuda a entender como a luz divina e o fluxo de vitalidade de Deus dá vida ao mundo e universo. De
qualquer maneira, estamos falando que aqui Abba, o pai, que se refere a Chokhmah, ao atributo de Chokhmah, dele ele fundamentou a filha, dele é derivado a filha. A filha, nós falamos que se refere, entre aspas, se refere aqui ao atributo de Malchut. E ele nos vai trazer agora esse exemplo, essa ilustração do poder da fala. Por quê? Porque a fala está associada com Malchut, com o atributo de soberania. Bidvar melach shilton, ou seja, o poder do rei está na sua palavra. O rei dá ordens através da sua expressão verbal. A sua palavra é um comando, é uma ordem. Ele reina através da palavra. Na introdução do Zohar, no Patach Eliyahu, que é um trecho que nós falamos, incorporamos na reza, também se fala Malchut Peh, Torah Shebal Peh, ou seja, que Malchut Peh em hebraico significa boca, não pé, perna, Malchut Peh, boca em hebraico, ou seja, que o conceito de Malchut está associado com a boca, com a fala. E aqui ele vai nos analisar, ele está nos dizendo que a fonte primordial da fala se encontra num nível suprarracional, de onde é derivada a fala, de onde vêm as letras e palavras que nós falamos. Então ele nos diz, e ele vai demonstrar a seguir, que isso não vem do intelecto, isso não vem da compreensão do conhecimento, mas sim vem de uma fonte anterior, superior, primordial. Isso vem daquilo que está acima do intelecto. Ou seja, quando o poder intelectual ainda se encontra encoberto, algo que está acima do intelecto revelado. Isso é chamado de Abba, ou seja, Chokhmah, como nós falamos, está relacionado com o supra-intelectual, a fonte e origem do intelecto que ainda não se materializou, não tomou corpo, e é ele que fundamenta, ele que dá origem à filha, ou seja, à fala. E nós vamos ver a seguir por que isso é importante, por que é importante isso saber e o que isso tem a ver com o nosso assunto. Mas aqui ele vai se estender nesse tema, nos explicando de forma detalhada. Perush, ou seja, a explicação disso é que de onde surgem, de onde aparecem as letras da fala. Então, a formação das letras da fala, ela provém de onde? Dos 5 órgãos de articulação: laringe, palato, a língua, os dentes e os lábios. Ou seja, nós temos letras nasais, nós temos letras labiais, isso em todo e qualquer idioma, em qualquer língua. Para pronunciar certas letras, isso envolve movimentação dos lábios, enquanto que outras letras envolvem mais uma atuação nasal e assim por diante. Em outras palavras, ele está querendo nos dizer que a origem das letras não é um processo intelectual, mas sim é um processo que parece fluir de forma natural e espontânea. Ou seja, não é que a pessoa tem que pensar e refletir, que letra eu vou falar agora? Ou que movimentos eu preciso fazer na minha boca, na minha língua, nos meus lábios, para poder pronunciar essa letra e depois a outra letra, que elas juntas vão formar uma sílaba e depois outras letras mais para compor uma palavra. Então é claro que a pessoa não está pensando e raciocinando antes de pronunciar cada letra e cada palavra, porque na realidade a origem da fala, das letras e palavras faladas, elas não derivam do intelecto, mas sim elas vêm de uma fonte original mais elevada, mais sublime, que é aquele nível supra-intelectual, aquele nível que está acima da razão, acima do intelecto. Então ele nos fala isso que ele está nos explicando aqui, ou seja, a pronúncia dessas letras que é derivada dos 5 órgãos de articulação, Einam davar muskal velo mutba beteva motzaot alalu lehotzi mifta otiot al yedei hahevel veakol amake bahem al pi derech hateva velo al pi derech hasechel. Ou seja, ele nos fala que a pronúncia dessas letras verbalmente, isso não é um processo intelectual. E também não é algo, não é inerente à natureza daqueles órgãos
não é? Esses órgãos que envolvem a fala, a laringe, o palato, a língua, os dentes, etc. Então também não são eles que comandam esse processo ou fazem ele funcionar. Na realidade, como funciona esse processo da fala, como as letras vão surgindo, vão fluindo da nossa boca, ele nos fala que isso é por meio da inspiração e do som que as atinge. Ou seja, na realidade, há como um sopro que vem do nosso coração, por assim dizer, ou vem dos nossos pulmões, e desse sopro, automaticamente, vai se chegando esse sopro, vai tocando nas cordas certas, nas teclas certas, nos lugares certos, se é nos dentes, se é nos lábios, onde for, para que seja pronunciada exatamente aquela letra, ou para que surjam aquelas palavras. Ou seja, ele nos diz que tudo isso não é processado nem pelo intelecto e nem tampouco pelos órgãos envolvidos na fala, mas sim, ou seja, isso não ocorre seja por uma faculdade natural ou por uma faculdade intelectual, não é a fonte das letras que são pronunciadas. Então, como ele nos diz, com os lábios, por exemplo, né, existem letras labiais que, para serem pronunciadas, como a letra Beit, ou a letra Vav, em hebraico, né? Ou Mem, Pei, e a mesma coisa em português, M, P, etc., que são letras labiais, mas na realidade, para que elas sejam pronunciadas, não se passou aqui por nenhum processo, ou seja, esse processo não esteve envolvido com faculdades intelectuais, que a pessoa teve que pensar o que eu faço, o que eu movimento para dizer M ou para dizer B, etc. Não é um processo que envolve as faculdades intelectuais, e também não é algo que envolve os próprios órgãos presentes ou envolvidos nesse processo, seja a língua, os dentes, ou os lábios, ou o que for, não é? Então ele nos diz, não é assim que ocorrem as coisas, de onde, portanto, vem, de onde se origina, o que comanda, o que faz surgir e fluir todas as letras. Isso que ele vai nos dizer, que isso tem uma origem muito anterior, muito profunda, muito elevada. Então ele nos fala, ou seja, aquilo que vai Leotzi Miftah Otiot al Yedei Hevel ve'akol hamakeh bahem al pi derech hateva, lo al pi derech hateva, velo al pi derech hasechel. Ou seja, ele nos fala que o sopro que sai do coração da pessoa, ou que vem pelos seus pulmões, que isso é o que vai dar origem à voz. A voz ainda antes de sofrer qualquer articulação que vai dar origem as letras, principalmente as consoantes, não é? Então, primeiro existe uma voz simples, que é fruto do sopro que vem de dentro da pessoa. Mais tarde, através das 5 articulações, não é? Através disso vão surgindo as letras diversas. Então, quando a gente analisa essas articulações, ou seja, que há certos movimentos que são feitos pelos dentes, ou pelos lábios, ou alguma coisa que é feita envolvendo as narinas, etc., disso saem letras distintas, mas é interessante que às vezes da mesma articulação, como nós falamos, as letras labiais, então o movimento está envolvido com o lábio, mas B, M, P são letras diferentes. Então, o que determina se vai sair B, M ou P? Então, ele nos fala, isso com certeza não é algo que está naturalmente enraizado dentro da pessoa, dentro desses órgãos, que naturalmente os lábios, eles tomam conta dessa pronúncia, etc., não é? Então isso não é algo inerente, natural na pessoa, por isso nós vemos que até uma criança demora um certo tempo até poder conseguir falar. Então, por exemplo, a voz, esse sopro que sai de dentro da pessoa emitindo a voz, se fosse um grito ou o que for, isso sim é algo natural, inerente da pessoa. Todo mundo tem esse poder de voz, tem um vozerio, voz mais alta, voz mais baixa, um timbre diferente, mas esse poder de voz é algo natural, inerente do ser humano. Porém, em relação às articulações, isso não é algo natural, espontâneo. Isso não é algo que já está presente de forma natural na pessoa, não é isso, não é essa natureza que divide
as letras formando aquilo que a gente gostaria de falar e expressar. A gente poderia pensar, será que isso é derivado de um processo intelectual? Então ele nos diz, será o raciocínio que diz, não, agora eu quero M, agora eu quero B ou agora eu quero P? Não é? Então não é também o nosso pensamento. Esse processo se produz tão rapidamente que indica que não é algo racional, não é algo derivado do intelecto ou comandado pelo intelecto, não é ele que determina que letra nós vamos pronunciar a cada instante, a cada momento. Então, de onde vêm as letras faladas e pronunciadas? Que, na verdade, a pessoa nem está raciocinando, nem está pensando, a pessoa não está pensando, preparando intelectualmente, projetando que letras falar, ou que órgãos movimentar, se mexer os lábios ou se mexer os dentes, etc. Isso parece fluir tão natural e automaticamente. Então, de onde isso vem? Como isso chega? Isso que ele está nos explicando agora e a seguir. Prossegue nos dizendo que Gonas Fataim al Derech Mashal, como no caso das letras labiais que nós mencionamos, Yotiot, Beit, Vav, Mem, Pei, essas 4 letras são derivadas da articulação dos lábios. Ein ateva velo asechel noten litziat mifta arba חלקי שינויי ביטוי אותיות אלו, על פי שינוי תנועת השפתיים שמתנועות בהבל אחד וכל אחד הפוגע בהם בשווה. Então ele nos diz definitivamente, decididamente, de onde surgem essas letras, não é de uma natureza inerente no próprio lábio, ou não é tampouco oriundo do intelecto que conduz ou que ordena, que comanda que essa articulação pronuncie ou essa letra, uma dessas 4 letras através dos lábios, né, e com suas variações, e por que essa e não a outra, etc. Então ele nos diz, na realidade, tudo é proveniente de uma mesma voz, de um mesmo sopro que vem do interior da pessoa, que, por assim dizer, bate no mesmo órgão, no caso, vamos dizer, ou movimenta os lábios, mas acaba saindo pronúncias diferentes, de letras distintas. Então, por um lado, o sopro que sai no nosso interior é o mesmo, é sempre igual, antes dele tomar uma forma de uma letra ou de outra específica. Então, daqui a gente entende que essa divisão em letras diferentes, causando pronúncias distintas, isso não é algo derivado do sopro que vem do interior da pessoa, porque o sopro é único, a voz é única, não é? Que corpo, que forma ela vai tomar, em forma de que letra ela vai ser pronunciada, isso é processado mais tarde. Então, no caso das letras labiais, isso é processado pelos lábios. Mas a pergunta que nós estamos fazendo é: de onde vem esse movimento específico dos lábios que determina que agora, se eu quero pronunciar B, ou P, ou M, saia essa letra e não outra? Então, ele nos disse também que isso não é algo, esse processo também não é algo que provém do raciocínio, da lógica da pessoa, porque nós vemos que aqui a pessoa não tem que pensar e refletir. Todo mundo deveria pensar antes de falar, mas quando a pessoa já sabe o que vai falar, o que quer falar, então ele não fica pensando como eu vou pronunciar a letra M, ou como eu vou pronunciar a letra P. Para isso ele não precisa pensar. O pensamento dele não está ocupado, não está envolvido com esse processo. Isso é diferente, por exemplo, de um instrumento de cordas. Se uma pessoa, por exemplo, está tocando um violino, então a música que ele vai emitir está baseada no seu movimento nas cordas. Então aqui sim ele tem que estar atento, ele tem que saber exatamente que cordas ele vai estar movimentando para produzir aquele tom, aquele som de música adequado que ele deseja. Então ele sabe, se ele quer um som mais agudo ou mais grave, ele tem que mexer com essa corda ou com a outra corda.
mas na fala da pessoa que ela flui, não só tão rapidamente ou tão naturalmente. Não existe esse processo, não é que a pessoa está pensando que cordas eu vou mexer aqui, em que teclas eu vou mexer para pronunciar essa letra ou outra. Ve'adraba, pelo contrário, nos diz, continua Alter Rebbe, shinui atnuot shebesfatayim ulefi shinui bitui haotiot beratzon hanefesh levate bisfatayim kirtzonai. Diz, pelo contrário, não só que esse processo, ou seja, que o que determina se aqui vai sair a letra B, ou a letra P, ou a letra M, esse processo não depende dos lábios, não depende dos órgãos externos da pessoa, dos órgãos envolvidos na fala. Da mesma maneira, esse processo não depende dos poderes racionais, intelectuais da pessoa, porque a pessoa não está investindo pensamento e concentração para saber como pronunciar as palavras. Então, qual a conclusão que ele está nos levando aqui a chegar, ou seja, o que ele vai tirar, extrair de tudo isso, que esses movimentos dos lábios que vão possibilitar a pronúncia dessas letras. Então, essa variante, porque que aqui agora, mesmo sendo da mesma articulação, porque que agora é B, porque que agora é M, ou porque que agora é P, etc., letras labiais, ele nos diz que essa variação na pronúncia das letras, isso é oriundo da vontade da alma, ou seja, isso se encontra presente, ou seja, esse processo envolve, ou isso é resultado, não do movimento físico dos órgãos relacionados com o aparelho vocal, se vamos chamar assim. Isso também não está ligado ou condicionado, não é determinado pelo intelecto ou todas as faculdades mentais, etc. Mas sim, isso é algo derivado e oriundo da parte mais profunda do nosso ser, ou seja, isso provém da vontade da nossa alma. Ou seja, a nossa alma, que é algo espiritual mais elevado, que transcende o poder de comunicação, que transcende até o poder intelectual, e que ela tem a vontade, a expressão da sua essência, é essa vontade da alma que determina o que ela quer falar e dizer. E não só isso, como ela vai expressar isso, ou como ela vai viabilizar que essas letras sejam ditas e essas palavras sejam pronunciadas. Ou seja, isso é o que determina a vontade da alma, que determina... Interessante, quer dizer, isso nos remete à parte mais elevada do ser, isso que vai determinar como os nossos lábios vão se mover para falar M ou P ou B. E para isso, com essas letras, compor as palavras Lomar, Ot, Beit, ou Vav, ou Mem, ou Pei. Velo leheiper. E não o contrário. Ou seja, Sheye Ratzon HaNefesh veKavanata La'asot Shinui Tnuot HaSfatayim Kmo Shehem Mitnaot Ata Bebitui Dalet Otiot Eilu. וכנראה בחוש שאין הנפש מתכוונת ויודעת לכוון כלל שינוי התנועות השפתיים בשינויים אלו. Ele nos diz, na realidade, esse movimento, essa movimentação dos lábios, pronunciando uma letra dessa forma ou de outra, isso é algo que flui e vem naturalmente da vontade da alma. E dessa vontade, a alma tem essa intenção de produzir, essa intenção, essa vontade da alma é o que produz a variação dos movimentos que vai dar origem, ou seja, dessa movimentação específica dos lábios, dessa forma ou da outra maneira, se movimentando assim ou assado, isso que vai dar origem a uma dessas 4 letras provenientes dessa articulação. E ele nos diz, assim a gente vê e constata na prática, ou seja, de forma empírica a gente pode chegar a essa conclusão. Aqui também não é que a alma está pensando, ou a alma está intencionando, sabe, eu quero que agora saia a letra M, ou saia a letra P, etc. Não é que a alma ela está
raciocinando, ela sabe cada corda onde tocar e o que ativar, ou cada tecla onde tocar para sair essa letra. Não é que a alma precisa de forma intencional visar que saia a letra tal, etc. Não é que ela conhece esse processo. Não, isso é uma coisa que flui dela de maneira totalmente espontânea e natural. Ela não precisa ter a intenção, não, eu quero agora M, não vai me sair um P. Não, a alma não precisa tomar esse cuidado, ela não precisa estar envolvida de forma ativa nesse processo, sabendo, bom, se eu vou mover o lábio de maneira tal, de maneira X, de maneira Y, ele diz não. Que nós percebemos que quando uma pessoa quer pronunciar uma letra específica, então como que de forma automática, de forma natural, de forma espontânea, os seus lábios, eles já tomam forma, eles se mobilizam de forma tal que possa se pronunciar aquela letra que a pessoa pretende. E isso não exige da pessoa nenhuma intenção, nenhum cuidado especial, nenhum planejamento, nenhum envolvimento. Isso acaba fluindo de forma natural. Apenas que aqui ele vai nos dizer também, até agora ele nos falou, no alfabeto hebraico existem 22 letras. Se fala que assim como as letras existem e são pronunciadas verbalmente, trazido nos nossos livros que existem as 22 letras também presentes dentro da alma. O alfabeto, conforme ele está presente de forma espiritual dentro da alma, está fixado dentro da alma. Por isso se diz que quando uma pessoa quer falar aqui, ou seja, a pessoa, alma incorporada dentro de um corpo físico, quer falar a nível prático, não é? Ela quer falar com sua boca, seus lábios, etc. Então, naquela hora, ela aciona o poder de fala espiritual da sua alma. E se diz que naquele momento, as letras espirituais, elas fluem da sua alma e delas acaba se revelando na sua comunicação verbal, nas 5 articulações que produzem todas as letras. Então, a origem de tudo se encontra ainda nos poderes espirituais da alma. Por isso, no momento que a alma para nós fisicamente leva um tempo até mexer, até mover, até levantar, até etc. Mas na alma, em termos espirituais, a alma não tem esse limite de tempo, não tem essas limitações que o corpo tem. Se a alma tem também letras dentro de si, se ela possui também o seu poder de comunicação a nível espiritual, e é desse poder espiritual da alma que fluem as letras, palavras que vão surgir na nossa boca física, que vão ser pronunciadas e faladas por nós. Por isso, uma vez que na alma isso flui naturalmente, ela emite essa comunicação, essas letras para o seu lado físico incorporado, para que isso surja na boca, ou aqui especificamente nos movimentos dos lábios, e a pessoa acabe pronunciando essas letras que ele deseja. Mas na prática, o que ele está querendo nos dizer é que não são os movimentos do lábio, etc., dos lábios, a fonte da pronúncia de B, M ou P, ou seja, não são os lábios que determinam por que vai sair essa letra ou a outra. Na verdade é o contrário, já que na origem inicial a alma da pessoa quer se comunicar, quer transmitir uma ideia. Para transmitir essa ideia ela precisa fazer uso de palavras, para poder compor as palavras ela precisa de letras. Então são as letras espirituais que se constituem no motivo, na razão de ser, elas são a origem dos movimentos que vão fazer surgir o som dessa letra. Então não são os movimentos que fazem a letra aparecer, não é? Porque se fossem os movimentos, esse movimento foi treinado, etc., ou será que esse movimento vem de um comando intelectual? A gente já falou que nenhum nem outro. Então, na realidade, não são os movimentos que causam a pronúncia da palavra, na realidade é a alma que produz os movimentos e deles vão sair as palavras. Inclusive
Inclusive ele nos diz, a partir daqui, um parênteses, a gente pode dizer, está escrito em relação à criação do ser humano, Vayipach be'apav nishmat chaim, que Deus soprou nas suas narinas, Adão, quando ele foi criado ainda sem vida, o sopro da vida, o alento da vida, Vayhi Adam lenefesh chaya, e o ser humano se tornou um ser vivo, não é? O ser humano, ele adquiriu nefesh chaya, uma alma viva. Porém, o Targum, a tradução em aramaico desse versículo, a tradução clássica diz, o que significa isso? Vayhi Adam lenefesh chaya leruach memalela, ele se tornou um ser falante. Ou seja, a característica do ser humano é que ele tem esse poder da fala, da comunicação, e por isso realmente a nossa alma é chamada de Nefesh HaMedaberet, a alma que fala, a alma que se comunica, não é? Por quê? Porque o assunto, o conceito da fala é algo relacionado com a alma. Isso que nós estamos falando. Deus, quando soprou nas narinas de Adão, do primeiro ser humano, o sopro da vida, quando ele insuflou nele a alma que iria lhe dar vida, essa alma é chamada a alma falante. Certo? Daqui nós vemos que a alma está relacionada com a fala, e por isso o ser humano, dentro da literatura judaica, ele é chamado de medaber, ele é catalogado como ser que fala. Por que o ser que fala? Porque ele é detentor, ele possui uma alma especial, e essa alma está ligada intimamente com a fala, e por isso ele é associado, o ser humano, a ser chamado da criatura falante, ou a alma que fala, etc. E de tudo isso a gente pode também derivar e entender a importância da fala. Por quê? Porque a fala está intimamente ligada e associada com a alma, ela está relacionada com a alma, é proveniente da alma, e o quanto a gente tem que tomar cuidado com o conteúdo da fala, para não desperdiçá-la e saber investi-la somente no lugar certo, da forma correta. De qualquer maneira, ainda dentro dessa explicação extensa de como funciona o processo da fala, da comunicação verbal, agora ele nos diz, em hebraico é sabido que além das letras, porque as letras hebraicas, as 22 letras hebraicas, elas são consoantes. Em hebraico, as vogais são indicadas por pontinhos que são colocados em cima e embaixo das letras. Enfim, isso representa as vogais. Ele nos diz, para entender esse fenômeno, que as letras são oriundas, elas não vêm nem de um processo intelectual, nem de um processo físico, natural de movimentação de lábios ou dentes ou etc. Mas sim, elas são originárias ainda na fonte inicial, numa fonte mais elevada que a própria alma. Então, ele nos fala que nós podemos ver e constatar isso de uma forma mais evidente nas vogais hebraicas. Veioter nireken, podemos ver isso de forma mais clara, bebituya nekudot, quando se pronuncia os pontinhos, as vogais hebraicas. Shekshanefesh retzona lehotzi mipia nekudat kamatz. Nós temos, por exemplo, uma das vogais que é chamada de kamatz. Inclusive é interessante que a palavra kamatz em hebraico significa fechar ou reter. Então nós vemos que quando quer se pronunciar as próprias diferentes consoantes, mas dependendo de que pontinho tem embaixo delas, então elas vão vir. Então pode ser, se é P, pode ser pá, P, pi, não é? E assim por diante, mas dependendo de qual vogal, ou seja, se trata da mesma consoante, mas dependendo do pontinho que está embaixo dela. Se é um pontinho chamado kamatz, a gente vai dizer pó, bo, bo, não é? O interessante é que a palavra kamatz em hebraico significa fechar, e interessante que esse tipo de vogal também envolve já um movimento de fechar os lábios para pronunciar a letra com esse som. Então, automaticamente, quando a pessoa evoca, por exemplo, se ele quer dizer mo, então isso já, os seus lábios se fecham naturalmente para ele pronunciar essa letra com essa vogal, com esse som. Quando é um som que é chamado em hebraico de patach, patach em hebraico significa abrir. Então interessante que aqui também, se ele vai dizer ma, ba,
automaticamente, naturalmente, os seus lábios se abrem quando ele quer pronunciar a letra com essa vogal, não é? Seguida e acompanhada desse pontinho dessa vogal. Então, novamente, ele nos diz, não é que aqui a alma tem que escolher e ela está pensando, será que eu quero pronunciar bo, fechando, ou ba, abrindo, e por isso, dependendo da sua vontade, os lábios vão se abrir ou vão se fechar. Ele diz absolutamente não é assim. Esse é um processo que flui naturalmente, porque ele vem lá da origem, de onde se encontram as letras ainda na alma, quando elas estão enraizadas na sua parte espiritual. Então, como nós falamos, em hebraico existem o nome dessas vogais, kamatz, patach. Kamatz significa quando os lábios se fecham mais para fazer aquela pronúncia, kometz, alev, o, não é? Ou quando eles se abrem, quando ele fala patach, patach, alev, a, os lábios automaticamente se abrem. Então a gente vê na prática que esse movimento de abrir e fechar é uma coisa que flui completamente natural e espontânea, porque isso é derivado de uma fonte original muito anterior, muito superior, muito elevada, que é a própria vontade da alma da pessoa. E o que ele nos explicou aqui é que assim como existem as letras presentes na nossa boca, na nossa fala, existem as letras e também as vogais, os pontinhos, como eles se encontram ainda enraizados na própria alma, num formato, de uma forma, por assim dizer, uma forma espiritual. E, portanto, quando aquele kamatz espiritual, ele expressa algo, uma pronúncia que é fechada, então aqui automaticamente, naturalmente, os lábios se fecham para pronunciar essa letra, e vice-versa, o patach que é aberto faz com que os lábios se abram para sair uma letra com a pronúncia aberta. De qualquer maneira, ele nos diz, não há necessidade de se prolongar mais nisso, ou seja, não precisamos nos prolongar mais numa coisa que é simples, clara e óbvia para toda pessoa entendedora, toda pessoa que reflete vai perceber isso, shemiftah, otiot, que é a pronúncia das letras, ve'anekudot em hebraico também das vogais expressas nos pontinhos, o lemala me'asechel, isso é um processo supra-racional, que não está vinculado, derivado, originado no intelecto, da compreensão, do entendimento, a musag muvan. Ela misechel anelam vekadmut asechel shebenefesh amedaberet, mas ele fala que tudo isso é proveniente de um nível mais elevado, ou bem mais elevado, que corresponde àquilo que nós chamamos o intelecto oculto, ou estágio primordial do intelecto que está na alma falante. Isso é um estágio primordial antes do intelecto ter tomado corpo, etc. Portanto, as letras, etc., não são derivadas do intelecto, mas sim do supra-racional, daquilo que está acima do intelecto. Esse é o conceito cabalístico que ele estava nos explicando, de Abba e Assad Berata, que o pai aqui nós falamos que se refere a Chokhmah, e Chokhmah se refere ao supra-racional, aquilo que está acima do intelecto, o Yud, aquele ponto inicial, a base de tudo, que isso é a fonte da fala. O pai, Chokhmah, ele, ou seja, esse nível transcendental, esse nível supra-racional, ele que dá origem à filha, entre aspas, Malchut, é o que está associado à fala. Em outras palavras, a fala é derivada de Chokhmah e não de Binah, não da compreensão, do entendimento, ou seja, não é o intelecto que gera as letras e palavras, não é o intelecto revelado, compreensível, mas sim a ideia oculta, a ideia primordial de Chokhmah, quando ela está ainda acima do intelecto. Isso é a base das palavras da comunicação. Por isso ele nos diz, concluindo essa parte, Lachen velachen ein atinok yachol ledaber, af shemevin hakol. Nos fala exatamente por causa disso, uma criança
não pode falar, não consegue falar, mesmo quando ela já ouve e entende tudo, pelo menos tudo que os pais falam para ela, tudo que está acessível à sua compreensão infantil, tudo aquilo que está ao alcance do seu entendimento de criança, ela já ouve e também entende. Bom, venha, me traga isso, abra a boca para comer, ou o que for, ela entende. Então, ela está entendendo, porque ela participa, mas mesmo assim ela ainda não fala, ela não consegue falar. Então ele nos fala o que a gente vê, o que a gente pode constatar analisando isso. Ou seja, quando a gente imaginava que talvez a fonte da fala, a origem da fala é o intelecto, então isso significaria que quando já existe algum grau de intelectualidade, algo que pode ser captado pelo intelecto, então isso automaticamente já deveria se expressar em forma de fala. Se a fala é derivada do intelecto, se o intelecto é a fonte, a origem fosse a origem, fonte da fala, então mesmo uma criança com o seu pequenino intelecto, mas ela já tem alguma compreensão, teoricamente se ela tem a compreensão, naturalmente, automaticamente ela já deveria estar falando, já poderia falar. Mas na prática nós vemos que não é assim. Na prática nós vemos, seja que a fala ela não é derivada, como nós falamos, explicamos longamente, do intelecto. Não é que o intelecto deseja falar assim, portanto a pessoa se expressa dessa maneira, não. Porque senão realmente viria essa pergunta: por que a criança que já entende pelo menos aquilo que está se falando para ela, por que ela não consegue responder e interagir, por que ela não consegue ainda falar? Porque ele já tem entendimento, pelo menos daquilo que está sendo dito para ela, para a criança. Então, desse aspecto prático, nós também vemos e concluímos empiricamente que na realidade a fonte das letras, das palavras, a fonte da fala, a origem da fala, a fala não é derivada dos poderes intelectuais da compreensão da pessoa, ou não é o intelecto que se reveste nas letras e palavras que a pessoa escolhe pronunciar, e sim, na realidade, esse processo é bem anterior e superior, ele começa em um nível bem mais elevado, que é o nível de Chokhmah, não no nível intelectual, mas no nível supra-racional, isso que se fala que Abba, o pai, Chokhmah, ele que fundamenta a filha aqui se referindo ao poder verbal, à fala. E esse nível desse intelecto ainda, desse poder supra-racional, desse intelecto encoberto que é chamado de Chokhmah, isso a criança ainda não desenvolveu, a criança ainda não possui, mesmo quando algum entendimento a nível racional ela já tem, e por isso ela pode atender, obedecer o chamado dos pais, etc. Algum entendimento a nível racional ela já tem, mas esse nível de chokhmah, de sabedoria, aquilo que está supra-racional, acima do intelecto, isso ela ainda não desenvolveu, ainda não obteve, não cultivou, por isso ainda ela é incapaz de falar.